Esse podcast é para profissionais que querem compreender a relação entre a tecnologia aplicada na medição e o controle da qualidade na indústria. Está começando agora o QualiCast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão. Olá, eu sou o Geison Bastiani. Eu sou a Monize Carla. E eu sou o Neville Fusco. Seja muito bem-vindo ao QualiCast. Bom dia, Bom dia, Monize. Boa tarde, boa noite. Eu tava mandando o Marquinhos se calar com a minha educação costumeira. Quando começávamos o QualiCast, aquele meu jeito delicado, jeito delicado do mamute. Que leve jeito ogro de ser. Ogro. Mas tudo bem contigo, amor? Tudo certo, cara. Então tá bom, essa sua voz de atropelada tá ótima. Cara, vai ter dias que serão assim, tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Tudo bem, Nevilão? Tudo bom, tudo bom. Então tá bom, hoje nós temos o prazer de ter o Neville aqui, o Neville Fusco, CEO do Metroex. Já gravou podcast com a gente, né? Procure lá, Neville Fusco. Não é Fosco, é Fusco. Nem Fusca. Nem Fusca, é Fusco. É uma mistura de Fusca, é um Fusca-Fosco, é Fusco. Vamos começar bem. Essa é nova. Bem hoje, hein? Hoje vai longe, gente. E a gente vai falar um pouquinho sobre controle da qualidade e principalmente, né, como que a tecnologia aplicada à medição pode favorecer o controle da qualidade. Eu já fiz questão de entrar no tema, Neville, porque existem boatos na internet que a gente enrola e não entra no tema aqui na abertura. São boatos maldosos de pessoas mal amadas, que nem são ouvintes do QualiCast. Elas escutaram alguém na rua ouvindo o QualiCast e falaram isso de mim. Tenho certeza, mas vamos falar um pouquinho disso. Bom, você tá bem, cara? Tô bem, saudade de vocês aqui, né? Faz tempo que eu não venho. Faz tempo, né, cara? Faz tempo mesmo, né? Faz alguns episódios, é isso. Sou ouvinte, mas participante algumas vezes. Pô, é verdade. Muito bom ter você aqui, cara. Sempre bom ter um especialista. O novo, acho que como CEO do Metroex é o primeiro que ele tá fazendo, né? Eu acho que sim. CEO do Metroex caiu pra cima, hein, meu irmão? É isso aí, né, Moniz? É assim que tem que ser, né? Aqui, a borrachada e o cara escuta uma dessa ainda, caiu pra cima. É brincadeira aí, né, Vitor? Mesmo sendo CEO do Metroex, você tem o direito e o dever de se apresentar. Você pode falar pra gente quem é que você é, porque eu sei que nossos ouvintes já te conhecem de outros podcasts, mas pode ter um desavisado que ainda não nos ouviu. Não sabe quem que é o Neville. É isso aí. Fala aí pra nós. Legal, gente. Então eu sou o Neville Fusco, com o meu amigo e humorista Geison aqui, stand-upper. Se não der certo aqui, a gente já sabe que tem futuro, né? Legal. E eu atuo com metrologia há algum tempo, sou um cara, acho que gosta um pouquinho do tema, o pessoal do Metroex da ForLogic aqui dá pra perceber com as minhas vozes alteradas aqui. Já levei algumas broncas aqui. Cara, quando tá falando de metrologia, fica gritando no microfone, é loucura. E eu atuo com metrologia desde o século passado, né? Minha formação técnica, engenharia, meu mestrado na área também de metrologia. E venho atuando aí como professor, consultor, palestrante já há algum tempo, ajudando as empresas aí a buscar resultados melhores através da medição. E agora, com o Metroex, com a tecnologia aplicada à medição. Lembrando aqui os ouvintes que tecnologia de medição não é só coletar de forma automática, não é colocar um Bluetooth, é aprender a tratar os dados de forma a ter conhecimento com o que está fazendo. Então, tecnologia aplicada para isso, não é simplesmente para colocar na planilhinha, não. É para transformar a planilhinha em resultado. Boa. E é muito bom falar também que a gente não é um... Se você já ia desligar o podcast, não é um podcast de jabá, tá? Então a gente não vai falar do nosso software. Apesar que com o Metroex é bom pra caramba fazer o que a gente tá falando aqui, sim. Mas não é sobre isso, é sobre como que a gente pega a tecnologia aplicada à medição e muda a realidade do controle da qualidade. Acho que essa que é a grande sacada hoje, porque é engraçado que você que está ouvindo a gente que é da indústria, talvez você já associou a medição ao controle da qualidade, mas nem todo o controle da qualidade faz isso, nem sempre tá conectado. Então vou partir daqui dessa primeira pergunta, Neville, já. O que é medição e qual a relação dela com a qualidade e produtividade, cara? Tem uma relação direta? Mais do que direta, né? Objetiva, concreta e diária, vamos dizer assim. Legal. Então, o primeiro ponto, medir é número, tá? Então, melhor ou maior, aprovado ou reprovado, grande ou pequeno, azul, roxo, tom 9246, isso não é um número, isso é uma categoria de dado, né? Então, quando eu falo em medição, preciso tratar em número, né?
É a famosa citação de Kelvin, né? Se a gente não pode representar em números, pouco temos conhecimento sobre essa área de ciência, o que for, né? Então, o primeiro ponto é esse. A partir do momento que você está medindo um processo, onde é que está a relação com a qualidade? Bom, todo conhecimento ele parte de informações. E medir é um pedaço de informação do seu processo. Então, se você coleta um pedaço de informação do seu processo, de forma a não entender se essa informação é útil ou relevante para você, você pode estar coletando um monte de coisa que não serve para nada. E esse é o grande impacto da qualidade de medição, da medição com qualidade, né? Então, você brinca que a gente tem que ter qualidade em tudo, inclusive na medição. Na medição. Você está querendo dizer, então, que a qualidade do dado que a gente captura para fazer a medição tem tudo a ver. A qualidade do dado e o tipo do dado, se é o dado correto, se vai trazer o resultado para aquela medição que eu estou fazendo. E o que eu faço com esse dado. Tá, então beleza. Então o buraco é mais embaixo. Nosso ouvinte que tá ouvindo ele já se jogou numa ponte agora, falando, eu nem meço. Ele tá pensando, eu nem meço. E se eu fosse medir, eu medi errado. Ele já desistiu agora. Pô, não, calma. A gente vai te salvar até o final do episódio. A gente vai te ajudar. Mas então tem essa relação direta da qualidade, da produtividade, porque se a gente souber o que é medir e medir corretamente, a gente consegue melhorar a qualidade e aumentar a produtividade, é isso? Exatamente. Legal. Impacto direto, né? Assim, é direto. Tipo, às vezes um investimento, sei lá, em X% numa medição vai te dar 25x isso de retorno, porque você passou a enxergar coisas que você não enxergava antes. Ou seja, antes você tinha um erro de 0,2%, que na produção de milhões custa tanto. Exatamente. É bem um impacto na decisão que você toma em relação a essa informação. E aí, decisão errada é máquina entrega errada, máquina parada errada, é tempo errado. Aí você pode pensar no Lean ali, nos desperdícios que a gente tem ali à vontade. Muito bom, Moniz. Acho que é uma introdução já pro cara já... Assustadora. Eu tenho medo. Então, mas e nosso ouvinte, você que tá ouvindo a gente, calma, o Neville vai explicar tudo até o final, ou ele não sai do estúdio. E antes da gente entrar no tema, vamos... Mensagem de ouvinte, amor? Bora. Vamos lá. E eu fiz questão de pegar uma mensagem de um ouvinte da área de metrologia, Moniz. Aí sim, esse foi... Infelizmente, o que... Preciso. Ele, olha, incerteza. Olha aqui, cada vou fazer piadas agora com a metrologia. Falou que ele foi preciso. Foi preciso, inclusive, buscar essa mensagem e colocar ela aqui. Ó, essa também foi horrível. Ó, piadas ruins aqui, o índice tá alto. Certeza tá alto. Tá alto. Aqui é o índice de certeza, não é de incerteza. Vai ter piada ruim. Vai ter piada ruim. O Guilherme mandou o seguinte pra gente. Lembrando que eu não tô falando o nome completo, por conta da LGPD. O Guilherme mandou o seguinte pra gente. Primeiro, o Moniz, antes de falar a mensagem dele, o que ele não ganhou, porque ele não mandou um áudio, ele mandou um texto. É verdade, né, cara? Não ganhou stickers, mimos, cartinhas, nada disso. A gente não vai ficar de mal porque a gente tá usando ainda assim seu texto. Mas todos os outros que mandaram textos, eu estou de mal, não vamos ler aqui. Mentira, então a gente ler. Porque essa aqui foi muito boa e tá conectada. Será que você poderia me tirar Jason, como é que vai? Será que você poderia me tirar uma dúvida? Eu queria saber se existe alguma norma que determina a periodicidade de calibração de um sensor de temperatura. E agora, Neville? Nossa, a famosa número mágico. Isso aí. Todo mundo quer, Quantas vezes eu calibro por ano? Então, tem uma norma que diz que você não pode ter um único número. É justamente o contrário. Caramba! Ou seja, Guilherme, você tá procurando a coisa errada. Exatamente. Então, esse é um dos pontos que a tecnologia pode ajudar muito, né? O comportamento do instrumento tende a deteriorar ao longo do tempo. Então, manter um valor fixo de intervalo de calibração é um dos erros e um dos mitos mais comuns que existe na metrologia. Não é de 6 em 6 meses? Não. Achei que era de 6 em 6 meses. Tava resolvido. Tava tudo bem. É igual revisar procedimento, né? É de 6 em 6 meses. Mudou o processo, a matéria-prima, mas a auditoria só daqui 6 meses. Não vou mexer em nada. É isso aí. Então, na verdade... O instrumento caiu no chão, né, filho? Do terceiro andar, você pega, põe na bancada e toca o pau. Não venceu a calibração. Não venceu a calibração. É exatamente isso. Né? Então, o ideal, né, o IML-D10, depois a gente pode até compartilhar com... Qual que é? Repete. O IML-D10. IML tá morto, né? O IML. Isso, Organização Internacional de Metrologia Legal. Muito bom. E eles estabelecem lá que você deve ter um critério inicial e a partir de um histórico você pode aplicar métodos de análise estatística, por exemplo, com a tecnologia, com o sistema, que vai te permitir, o mais comum que a gente conhece hoje é o método Schumacher, mas tem o Starcase, cartas de controle e outras sugestões, para que você possa avaliar a partir de um dado histórico e aí sim otimizar a relação
intervalo de calibração, qualidade de medida que eu preciso ter e nível de confiança, né? Então esse número mágico, uma norma que sugira isso, mesmo que a norma sugira aquilo ali, aquilo é uma base inicial. Ou seja, para começar a partir dali. Exatamente, isso. Não é para aquilo ali, vai ser o resto da vida. Talvez o fabricante, tem alguns fabricantes que sugerem ou não? Nem sei se o fabricante sugere. Não é que ele sugere um intervalo de calibração. O fabricante fala assim, ó, meu erro é válido por esse tempo. Boa. Depois daquele tempo ele não se responsabiliza mais pelo erro. Então, na verdade, não é que ele está sugerindo um intervalo de calibração, ele está dizendo assim, ó, por um ano, isso que eu declarei aqui no certificado... Se você, o erro. Se você manter as condições ideais de armazenamento, as condições ideais de uso, ele tem esse erro. Dali para frente, se vai aumentar o erro ou não, não sei. Mas olha que legal, né? Por mais que ele não diga, vou dar um exemplo esse que você trouxe. Então, no máximo é um ano, né, cara, que você vai ter que fazer uma primeira calibração. Ou assumir um risco, né, Neville? Até menos, na verdade. Claro, a gente acha que menos, mas assim... Uso diário, várias pessoas, então tem critérios ali que você pode ponderar e falar assim, cara, isso aqui é 3 meses, 6 meses. Legal. Então, meu querido Guilherme, não dá para falar para você que tem uma norma para fazer isso aí. Ele tava procurando agulha no palheiro, não, ele tá procurando uma palha no agulheiro, coitado. Ele não vai encontrar nunca, mas cara, eu entendi a pergunta e é normal essas perguntas virem. Eu sei que a gente trabalha com isso há muito tempo e o tempo todo eles querem assim, eu tenho um paquímetro de quanto tempo eu tenho que calibrar. Eu tenho um manômetro de quanto tempo tem que... Que o cara, na verdade, tá dizendo assim, facilita a minha vida, né? Mas me conta aí. E é engraçado que se ele for cliente do MetroX, ele tem isso, né? Que a gente consegue aplicar métodos para ajudar ele a entender. E lembrando que... E como que a gente vai descobrir isso, né, cara? De acordo com a mudança da incerteza, do erro, né, Neville? Isso, com a tendência de comportamento do erro ao longo do tempo, né? A gente vai poder sugerir maior ou menor, porque também, é óbvio, se a gente pudesse calibrar todo dia, seria mais preciso, mas a gente sabe que isso tem um custo, né? Então a gente tem que encontrar vamos chamar assim, o ponto ótimo, né? Entre o custo da calibração e a aplicação desse instrumento no dia a dia. Então, pergunta boa, gostei. Acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Acertei na pergunta, Moniz. Bora. Muito bem. Moniz, por favor, fala o número do telefone que o Guilherme deveria ter mandado um áudio para ganhar esse O Guilherme não mandou, mas você pode mandar. Vamos lá, para 43 99822 0077. Estamos aguardando ansiosamente seu áudio. Hoje a gente vai calibrar você. Mentira, não vamos. Não vamos calibrar ninguém. Vamos para nós ver quem é que paga a fortuna incalculável que a gente gasta com a calibração das pessoas aqui na firma. Então não dá para calibrar, é piada, tá? Mas quem é que paga essa fortuna? Eu quero saber quem é o padrão. Então, o padrão, não tem o padrão aqui. Bom, depois manda uma tirinha do Gilbert, pessoal. Vamos lá. O QualiCast é patrocinado pela Forlogic, uma empresa que surpreende os clientes com relacionamentos e tecnologia que simplificam a qualidade. Venha fazer parte da maior comunidade de qualidade do Brasil. Para mais informações, acesse qualiex.com e conheça a solução definitiva em software para a gestão da qualidade. Moniz, voltamos pro tema. E agora eu vou sair do estúdio, você e o Neville que gravem, porque essa pauta foi construída entre vocês dois. Eu só conversei no final aqui, eu gostei muito. Puxa daí, amor, vamos puxar a primeira pergunta pro Neville, que é o nosso especialista do dia. Vamos lá, a gente vai começar dizendo, né? A gente já falou o que é medição e tal, mas qual a relação entre produto de qualidade e medição de qualidade? Tem nada a ver, Neville? Nada a ver. Uma coisa, outra coisa. O setor da metrologia e qualidade trabalham separados. Cada um num prédio, se possível. Exatamente. Nem se falam. Isso é verdade. Eles nem gostam. Isso é verdade também. O pessoal tá ficando chateado comigo aqui no podcast. Mas vai lá, qual que é a relação? A medição, né, ou a inspeção, como muitas vezes as empresas chamam, às vezes muda o nome e as pessoas não compreendem muito o que está acontecendo. Então a inspeção, a medição é o que define a conformidade ou não de um processo, de um produto. Então você vai ensaiar um produto, você está realizando medições. Você vai inspecionar um produto, você está realizando medições. Okay? Então, e aí essa medição vai ser comparada a um requisito, a um critério, uma tolerância, uma faixa de processo, alguma coisa que está definido. Pode ser o que a gente chama de bilateral ou unilateral. Só que eu uso essa medição para tomar essa decisão. Então, se essa medição não tiver um nível de qualidade, uma relação de qualidade em relação ao que eu espero que eu vou medir, eu com certeza estou colocando um risco muito grande de tomar uma decisão errada. Né? Então,
vou dar um exemplo bem simples aqui. Se eu quero medir de 10 a 11, eu não posso ter um instrumento que tenha uma menor divisão, uma variação de 2, por exemplo. Eu já peguei cliente que tinha uma balança lá que media de 10 em 10 e o cara estava medindo 0,5. Exatamente. É mais ou menos por aí. Entendeu? Então, o que isso quer dizer? Que você não sabe nada da sua qualidade. Que você vive num caos. Que você brinca de fazer produto. Que você não faz resultado, você faz caos. Caos, né? E uma coisa legal que você está trazendo aí, para de fazer caos. Uma coisa legal. Não, é bem simples. Uma dica, assim. Dá pra fazer um highlight, faz um corte, Marquinhos. Para de fazer caos. Qualicast Tips. Faz um Reels, para de fazer o caos. Compra o Metro X, tá? O Neville curtiu isso. Mas falando sério, cara, quando você traz esse exemplo do produto de qualidade e a relação com a medição de qualidade, né? Não tem como você medir mal e tomar uma decisão para garantir. Como é que você vai garantir que o produto vai sair bem feito? Porque é óbvio que a gente não quer inspecionar 100% da produção, não é sobre isso. É sobre discutir a variabilidade do processo. Exatamente. Né? Entendeu? Saber então, separar uma da outra. Isso, porque se a tua medição é torta, você não consegue nem fazer uma carta de controle, né? Porque tá fora da... Então, tem uma relação direta com a qualidade do produto. E não é, cara, medir todo... Porque tem que deixar bem claro isso. Não é para inspecionar cada produto que sai da linha. É para garantir que as inspeções que você fez, por exemplo, para fazer uma carta de controle, são exatas, são corretas, para te dar a informação que você precisa, né, cara? Exatamente. E olha que interessante, né? Essas medições são utilizadas para indicador de produtividade, para indicador de lucratividade, para participação em lucros. E tem instrumento no meio. Tá tudo no meio. É isso aí, cara. Olha que maravilha. E você não sabe nem o que tá acontecendo, tá pagando lucratividade aí. E o cara fala assim, não tivemos divisão de lucro porque o instrumento tá descalibrado. Vai explodir lá na metrologia a produção agora. Eita, nós. Só acontece na França. É bom lembrar. Mas legal, a gente tá falando disso, né? E a gente já começou a falar dessa segunda pergunta aqui, Monese. Que são quais são os riscos associados à medição da qualidade que a gente pode destacar. O que você vê aí de risco que você fala, cara, aqui, ó. Legal. Então é o que a gente chama de riscos da medição, né? São 2, basicamente, que a gente identifica como o risco do produtor e o risco do consumidor. Então é o risco da falsa rejeição, né? Então você tem um produto que está aprovado e você rejeita. Né? Então o produto está bom e você vai retrabalhar, né? Aí o impacto pode ser enorme. Por quê? Porque ele vai reajustar uma máquina que não precisa, ele vai parar, vai chamar um operador, vai envolver gente. Cara, vai parar uma linha. No problema que não existe. Né? E o outro, que é o pior, né? Que você aprova um produto reprovado, a falsa aceitação. Então, isso pode ter impacto direto no consumidor, perda de valor, aumento de custo de garantia, né? E dependendo do impacto do tipo de produto que você faz, isso pode ser até fatal. Né? Então, quando a gente vê recalços, por exemplo, quando a gente ouve em acidentes, sei lá, de situações que um cinto de segurança não suportou, um cabo de aço que estourou, alguma coisa nesse sentido. Onde é que está o problema nisso tudo? A gente passa a desconfiar das medidas, a primeira coisa que vem. Mas em vez de garantir ela no começo, saber o nível que ela a gente sai correndo atrás para provar que não foi ali, né? Exatamente. No final de tudo a gente, não, aqui está calibrado. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, a gente está falando da falsa aprovação, uma falsa rejeição, né? Ou seja, é essa falsidade que acaba, até com os instrumentos de medição, é essa falsidade que está acabando com a... É uma lambisgoia, né? É uma lambisgoia essa calibração. Mas quando a gente fala disso, né? Na vida a gente é muito pesado aqui, falando de cinto de segurança rompendo, cabo caindo, já imaginei um guindaste caindo 10º andar. Para de falar coisa ruim, Nivi. Não, pra gente ter solução. Isso ele tá falando basicamente que existem fake news a respeito de medição. É isso aí. Essas falcianes da qualidade estão aí. Os casos famosos recentes. Teve. Melhor nem citar aqui. Nem citar a gente adulterando ensaio de carro. De carro, de motor. Não, a gente não tem dinheiro, gente, pra lidar com isso. Não vamos citar, não. A Monique já chega de processo, né, Monique? A Monique tá no time de gestão da firma, ela já falou, para com gestão de risco. Ela tem uma sirene vermelha que ela vai bater assim, ó. Quando o jeito for falar uma besteira que vai parar, ela vai dar um soco numa sirene vermelha. Vamos pra próxima pergunta. Não risco de processo. Não temos dinheiro, foi ótimo. É isso aí. Não processem aí, gente. Vocês só vão perder o tempo de vocês, porque dinheiro vocês não vão tirar mesmo. Então tá bom. Legal. Neville, então a gente já falou um pouco desses dois itens, né? Dos riscos e a relação da qualidade
e a medição de qualidade. Puxa a próxima pergunta ali. Essa é boa, cara, porque a gente tá vivendo na era do data science, né? Tudo inteligência artificial, resolve BI, tudo, né? Aquela Big BI, Data, Cloud Computing. O assunto do século, né? Só de falar essas frases aqui já ranqueou mais a gente. A gente já tá em alta. Já. E a medição? A medição, ela tá em alta também? É a mesma coisa do que a gente tá falando aí de data science? Ninguém dá nem bola pra isso, né, Vila? Isso tá resolvido. Estamos falando de data science, estamos tratando medição, tá tudo certo. Mesmo valor de investimento, é verdade? Essa pergunta que a Moniz quer fazer. Então, né, esse é um ponto muito legal, que a medição está em alta. A qualidade de medição que é outra pergunta, se ela realmente está em alta. Né? Então a gente tem medido como nunca. Hoje na indústria 4.0 a gente tem aspectos de internet das coisas, né? IoT, seu celular aí no pulso, aí você mede um monte de coisa aí, tá ali, né, fazendo corrida, batimento cardíaco e tudo mais, então... Mas tá tudo errado, mas tô medindo. Depende do que você precisa, tudo depende do que você precisa, né? Entendeu? Mas a grande questão é o que está sendo feito com esses dados, né? Então, você tem um Big Data, mas muitas vezes você cria um dashboard e tal, que não tem uma análise estatística consistente, que não tem uma avaliação de tendência. Tem gráficos muito bonitos, mas que te dão pouca... As barrinhas são bem coloridas. Exatamente, né? As barrinhas são coloridas, perceberam já? O dashboard é maravilhoso, bonito, né? Fica bonito. Mas o que eu tiro de informação e conhecimento real disso ainda é muito pouco. Muito pouco, né? Tem indicadores hoje que dizem que de todos os dados disponíveis na internet, 98% não tem uso prático. Não no blog da qualidade. No blog da qualidade, todos têm uso prático. Os 2%. E no Qualicast também. Fora as piadas. O resto tem então isso é... Não, e é dramático, né, cara? Porque realmente, a gente tá falando disso na indústria, o nosso ouvinte deve estar se identificando aí, aqueles dados que ele reúne para análise crítica que ninguém vê, sabe? Essas coisas. Mas eu pensando na nossa realidade aqui, quanta coisa realmente a gente não discute, coleta e não trata da maneira adequada. Falando de nós aqui mesmo. Então, você deve estar pensando, poxa, tem um monte de coisa que eu tô pegando aqui e não tô conseguindo usar no dia a dia. Pensa o seguinte, quando a gente tá falando de medição e risco de conformidade ou não conformidade de produto, a gente tá falando do dinheiro escorrendo direto na mão ali, direto. Literalmente é o fluxo do negócio, né? Onde a produtividade está inserida. Então o impacto nisso começa a realmente ser muito sério. Se uma máquina, se ela começa a operar com 3% da velocidade a menos do que deveria, ela dá um resultado 3% menor por dia, né? E isso daí é o impacto por ano. Horas paradas desnecessariamente. Então ou o contrário, né? E aí, isso causa problemas sérios de resultado pro negócio, né? Então, só que qual que é o grande perigo? É que você não percebe. Porque você acredita que você está medindo corretamente. Esse que é o maior problema, né? Você tá tomando decisão errada sem saber que tá tomando decisão errada. Muito bom, gostei. Pra você, né? Pra mim não. Mas eu gostei de a gente falar disso, porque isso é uma coisa que fica muito escondida. A gente deixa esse negócio... Volta e meia, e a resposta é que ela não está em alta como deveria, né? Porque a gente fala de Big Data, a gente gasta com BI, a gente gasta com tudo isso, mas... Tem alta em quantidade, né? Não necessariamente em qualidade. Pois, a gente mede muito, mas a gente não sabe a qualidade da medição, se está vendo correta. Então, poxa, isso é um problema. Muito legal. E eu acho que agora, né, Vili, nós vamos falar da questão que trouxe o nosso ouvinte até aqui, né? Que é em quais pontos que a gente pode aplicar tecnologia para conseguir o resultado melhor do negócio aí. Legal. Na medição, né? Isso. Legal. E é conectando muito o que a Moniz trouxe aqui, né? A gente pensa na indústria 4.0 e tudo mais, internet das coisas, o Big Data. Então, não é a tecnologia simplesmente da automação do dado, né? Então, ele vai coletar a informação de forma automática, eu vou colocar um indicador digital ali agora que vai mandar um sinal Bluetooth, eu vou ter no celular, no aplicativo e tal. Não nesse sentido, né? Mas é tecnologia no sentido do conhecimento tecnológico com um sistema que te permite aplicar esse estudo, né? Te permite usar o dado de forma adequada e conectar uma coisa na outra. Conectar a variação da medição com a variação do produto. Conectar a variação da medição com o risco de tomar uma decisão errada. Então a tecnologia ela pode literalmente integrar isso. Então eu tenho um ensaio de controle de qualidade vinculado e os equipamentos, os erros, as incertezas contribuindo junto para uma análise consistente, para uma redução do risco da medição, né? Isso sim é trazer a tecnologia para um nível de excelência, né? Não é simplesmente trazer o dado para um nível de design, né? Mas para um nível de resultado.
para um nível de aplicação prática e de realmente ganho de conhecimento do processo. É quando a gente está usando a tecnologia para garantir que a medição está sendo feita correta e principalmente para garantir que o dado está sendo tratado da maneira correta, né? Exato. E inclusive para conhecer qual o risco que eu estou correndo. Esse é um ponto que seria um ganho espetacular para uma empresa, né? Então, imaginar que ela tem um processo de medição, ela tem um requisito de qualidade do produto e com as informações de erro e certeza o sistema possa fazer um cálculo, por exemplo, assim, ó, com esse nível de qualidade de medição, você tem uma chance de 10% de tomar uma decisão errada. Se arrisca com 10%? É muito mais fácil do que você tá calibrado. Né? Qual isso? Sei, beleza, tá calibrado. E daí? Tá fazendo correto? Não tá? Qual o nível de... Tá calibrado, mas qual o nível de incerteza? Qual o nível de erro? Tá calibrado? Eu não sei nada disso. Eu só sei que tem um certificado lá no documento. O que tá lá naquele documento. O que eu faço com aqueles números daquele documento. E como eu uso aquilo de forma prática para falar assim, ó, aprovo ou não aprovo meu produto, tem toda uma gama de trabalho a ser feita que a tecnologia vai facilitar e vai automatizar muito. Né? Então, quando a gente está falando disso, está querendo dizer que essa tecnologia aplicada na medição, ela pode melhorar é aquela relação que a gente falou antes do controle da qualidade da medição com o controle da qualidade de produto. Exatamente, é essa conexão que nós vamos atuar. Porque daí a gente consegue medir melhor aqui, tratar esse dado melhor aqui e dizer como que isso influencia na qualidade do produto na saída. Ah, a sua empresa faz isso? Bicho, é aqui que eu queria perguntar. Essa é a pergunta do século, né? Porque quando a gente fala de calibração, de medição, de metrologia, de ensaio, o tempo todo alguém está procurando um papel para mostrar. Fala, tá aqui o certificado, ó, pá. Evidências. Vou tocar a música aí, estou deixando chorar. Então, assim, é bem isso mesmo, é o papel que vale. Aqui, ó, tá aqui o papel. E quando você está trazendo pra gente uma realidade, é a seguinte, olha, peraí. Se você conseguir trabalhar a metrologia de uma maneira eficaz, a medição de uma maneira eficaz, eficiente, com efetividade, você vai conseguir saber melhor o que melhorar no teu processo produtivo. Porque agora você sabe que, poxa, uma incerteza de 0,2, um erro, sei lá, de XYZ, vai te dar uma possibilidade de ganho ou perda maior aqui. Exatamente. E dá para calcular isso assim, até com a planilha. Dá para fazer número... O problema é que a planilha não vai te automatizar, né? Mas dá para chegar nisso, né? Então, e isso literalmente é o que a gente fala aqui, tanto da busca da excelência, né? Sim. Como que eu vou buscar a excelência de um resultado se o que eu estou ganhando de informação, que é medir, não me entrega qualidade, não me entrega assertividade, né? Então, é muito difícil. Então, esse é um trabalho que a tecnologia pode contribuir de uma forma muito mais significativa. Ô Nevilho, mas o controle da qualidade na indústria não está conectado com isso, cara, muitas vezes, tá? Não, de forma alguma. Mas não devia estar, pô, se não eles estão conectados, quem que tá? Mas isso é o que garante a efetividade maravilhosa que a gente tem de produtividade no Brasil, né? Então, existem dados do Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade, aqui do Paraná, inclusive, eles estão lá em Curitiba, sede, que é uma instituição Brasil-Japão, né, uma parceria, e eles estimam hoje que para cada 4 engenheiros brasileiros precisa de um americano. Por que isso acontece? Porque a gente erra muito. A gente faz muita coisa na tentativa e erro. Por quê? Porque a gente não tem medição de qualidade. A gente vai lá, mede, pô, mas não funcionou. Ah, mede de novo, pô, mas não funcionou. Ninguém para e fala assim, peraí, o que eu tô medindo tá me dando a informação correta? Né? Ele mede 4 vezes até funcionar. Agora, funcionou, vai. Exatamente. Porra. Entendeu? Então, assim, lá a primeira pergunta vai ser, cara, essa medição, ela tem a qualidade requerida que eu preciso para decidir aquilo lá? Essa é a primeira questão. Eu começo por aí. É uma relação matemática, né? Essa que é a loucura, né? A gente não pode tratar essa medição como uma questão de intenção, Sim. de intensidade, de bem vontade. Prático, né? Não é. É bem objetivo, não tem... Ah, cara, mas, bom... E tem indicadores numéricos que representam isso, inclusive, essa relação. Que, de novo, a tecnologia pode fazer isso tudo de forma automática para você e te dar um nível de indicador. Então fica tudo muito mais palpável, claro, né? Voltando lá para a questão do nosso colega lá, que fez a pergunta da abertura do programa, né? Qual que é o ideal do nosso intervalo de calibração? Né? Esse, vamos chamar isso, é o mais básico do básico, sim, né? Mas é uma qualidade de medição, né, cara? Começa lá atrás, né? Bem no intervalo de medição. E essa é engraçado, né, cara? Que é uma área de conhecimento, a metrologia, que ela habilita as outras ciências.
Né? Então, quando a gente pensa... Um microscópio sem calibração não funciona. Né? Vamos pensar na metalurgia, por exemplo. Não tem como, né? Como é que eu desenvolvo a metalurgia? Mentindo componentes metálicos, tem jeito, né? Como é, então... A dureza dos materiais. Exatamente. Eu tenho que ensaiar, né? Não tem outro jeito, né? E ela ainda não é entendida de uma forma séria, de uma forma consistente no Brasil. É impactante. Se você parar pra pensar e falar assim, cara, a gente investisse um pouquinho mais profundamente, e aí a gente vai entrar na discussão também, para os consultores, auditores e tudo mais. Quando chega na parte da metrologia, parece que todo mundo meio que foge, né? Até a brincadeira que eu acho que eu já fiz aqui, né? Uma dos laboratórios mais importantes que tem é o laboratório de análise clínica. Existe acreditação de laboratório de análise clínica no Brasil. Sim. Certo? Ele segue uma norma, a mesma coisa, o selo do Inmetro, aquela história toda que a gente conhece. Quantos laboratórios de análise clínica são acreditados no Brasil? Não sei. 4. A última vez que eu vi são 4. 4. O que diz isso pra gente? Quando a coisa fica séria, a gente, porque a acreditação hoje é a maior competência técnica que um laboratório pode ter, com reconhecimento internacional. E é um nível de auditoria muito superior a uma auditoria de certificação. E a gente, enquanto cliente, também não bate o pé na porta e fala assim, nem cara... tem esse conhecimento, né? Muitas vezes. Cara, eu nem sei, né, cara? Ele deve estar misturando meu sangue com o do camelo e mandando fazer a análise. A gente não sabe, e né? eu tô tomando remédios. Assim, pra tirar pulga de camelo, eu não sei porquê até agora. Pareceu pulga de camelo no meu negócio. Droga, aquele remédio pra pulga de camelo que eu tô tomando tá errado, né, filho? Odeio. Vou procurar um laboratório acreditado. Não, e pensa nisso, cara. São 4. Vou imaginar aqui, faz de conta que são 4 grandes redes. Tá? Pensar que são 4 grandes redes. Não dá pra pegar o Brasil inteiro, né, cara? Não entendeu? Assim, que loucura. Ou seja, terás sangue de camelo no teu sangue. Senão, a gente não sabe, na verdade. Mas... cara, tem histórias, assim, uma história bem legal disso. Eu fui num congresso em 2016, no Rio de Janeiro, que é o IMECO, né? O Congresso Internacional. E aí veio nem vou lembrar o nome dele, mas ele apresentou um artigo que eles fizeram uma análise metrológica de um ensaio de análise de glicose no sangue. Porque nunca tinha sido feita. Essa é uma área de metrologia que ainda está, a metrologia que a gente chama life science, né, ciências da vida, né? Está sendo aplicada agora. A gente começou em 2007 no Inmetro, primeiro, então muitos materiais de referência estão sendo desenvolvidos. Então é uma área nova, engatinhando, né? E aí eles perceberam que assim, existiam 4 níveis para você definir se o cara tinha ou não problemas de açúcar ali no sangue para o tratamento, né? Então é a diabetes ali. Então, até um certo nível o cara não tinha, diabetes 1, 2, 3 e o cara quase morrendo ali. Era basicamente isso. Eles pegaram 32 laboratórios na costa americana e fizeram uma avaliação de variabilidade. E descobriram que a variação entre os resultados é maior do que os níveis que separam eles. Então imagina assim, de 0 a 10 você está saudável, de 10 a 20 você está 1, de 20 a 30 você está 2, de 30 a 30 ou seja, é uma grande roleta russa. Exatamente, diabetes, tipo assim, exatamente. Como açúcar? Não, mentira, não como açúcar não. E aí, cara, como é que nós vamos melhorar isso? Cara, que loucura, cara. Então, assim, a medição, a área de conhecimento de medição ainda é uma coisa que tem muito trabalho pela frente, sempre vai ter, porque se desenvolve processos novos, métodos novos, tecnologias novas, e a medição tem que evoluir junto. Mas não é um negócio que está resolvido, né, cara? Acho que essa que é a pegada. Pelo contrário. E assim, pelo contrário, o drama para você que está ouvindo a gente, que trabalha na área de controle da qualidade de uma indústria, é que você precisa de tecnologia que te ajude a avançar aí. Né? E aqui a gente pode falar do MetroX, né? Eu acho que a gente tem uma tecnologia que pode ajudar a gente a conectar. Você que está ouvindo a gente falou que não ia fazer jabá, a gente mentiu. Não, mentira, agora só quem está fazendo jabá, pô. Até agora estamos falando de metrologia. Mas o MetroX ajuda você aí, meu querido, a fazer esse trabalho do jeito certo. E principalmente, né, a tratativa dos dados de maneira muito mais profissional, né, Nevilho? Que a gente abstrair isso para o usuário, que essa que é a grande questão, né? Tirar a complexidade da ponta, né? Isso, exatamente. Deixar que o sistema faça a complexidade para você. Muito legal. Entendeu? Então, a gente aqui, aí eu vou pegar um jabá também, né? A gente aqui tem um conhecimento técnico e tecnológico para ajudar nisso. Não é só o sistema, mas como você vai também usar o sistema para contribuir no seu processo. O Nevilho, o CEO do MetroX, é quem desenvolve junto com o time todo o trabalho técnico envolvendo isso, né? Tecnológico, nem tanto porque ele não é programador, mas técnico sim. Ele valida todos os cálculos de calibração, tem toda uma discussão sobre os ensaios. Então, não é um negócio
A gente não pega e mede a temperatura, né, com o termômetro do relógio de pulso, né? Então, a gente tem um trabalho que é desenvolvido internamente. Então o Metroex pode ajudar você a chegar mais próximo aí dessa medição de qualidade que a gente está falando, né? E é até legal puxar aqui, acho que foi no penúltimo ou último podcast que a gente conversou, onde eu comentei alguns números disso daí, como é que isso realmente pode gerar resultado de negócio, né? A gente comentou um pouquinho disso também. Acho que depois o pessoal acessa aí o Qualicast 88, acessa aí. Que a gente falou, né, deu exemplos de bom, se quiser ouvir lá, você vai ouvir, mas exemplo de quantidade de milhões que os caras estão perdendo por calibração errada, cara. Resumindo, por ensaio errado, por não tratar os dados com a qualidade que eles tinham que ser tratados. Simples assim, né? E de perde alguns milhões, tudo bem, né, Neville? Tudo bem. Pra nós, não. Então, assim, se você também acha que não, acho que é uma boa você procurar, então, o Metroex, o Neville pode ajudar você e a gente também. Muito bem, você veio com a gente até aqui discutindo controle da qualidade na indústria e como a medição impacta o resultado da qualidade no controle da qualidade. Neville, esse problema está resolvido? Muito longe disso. Muito longe disso. Monize, tem um resumo desse papo de hoje incrível? Temos, claro que temos. Não faça o resumo, por favor, que eu resumirei o resumo. Mentira, não falei isso. Não falei isso. Eu faço isso só pra provocar a Monize, que ela faz resumos longos. Vamos lá. Nesse episódio a gente está falando sobre controle da qualidade, tecnologia aplicada à medição. E a gente começou a discussão falando o que é medição e a relação com a qualidade e produtividade. E aí a gente já assombrou alguns ouvintes a partir desses insights. A partir então a gente falou sobre qual a relação entre produto de qualidade e medição de qualidade. Falamos dos riscos associados à medição da qualidade que a gente pode destacar. Neville trouxe 2 riscos, risco do produtor e o risco do consumidor, que a gente pode entender como falsa rejeição e falsa aprovação. A gente falou um pouco da era do data science, se é a mesma coisa do que a gente está dizendo sobre medição, se não é, né? Então, a gente trouxe aqui algumas reflexões, se a qualidade da medição tá em alta tanto quanto os termos aí de data science, big data e tudo mais. A gente falou também sobre em quais pontos do processo a gente pode aplicar a tecnologia da medição para melhorar o resultado. Então, o Neville trouxe que a gente precisa gerar ganho de conhecimento no processo e gerar resultado a partir da medição, que isso é o que é mais importante. E a gente também trouxe como o Metroex pode ajudar nesses desafios que tem em relação à medição dentro da indústria. Muito bom. É isso aí. E faltou a voz no finalzinho, quase acabou a voz da Monize. Ainda bem que acabou o resumo. Se tivesse mais 2 linhas de resumo... Não dá mais pra gravar o Tava podcast. soprando já ali. Muito legal. Queria agradecer você que veio com a gente num assunto denso desse, né, Neville? Porque aqui é pros fortes, meu irmão. Aqui não é pra esse cara que vem aqui falar da importância da não conformidade, não. Aqui é pro cara que vem falar de controle da qualidade na indústria, onde a gente sora sangue, porque os dados não chegam os dados corretos. E onde a gente sofre sem saber, sem isso que dói mais. Cara. Bicho. Eu ia falar que isso daí é triste, porque é igual o chifre. Você só descobre depois. Alguém te disse. Não é quando contaram pra você, vai a última a saber, né? Mas se você puder reduzir a incerteza, pode ser mais fácil. É importante que eu não tenha certeza, né? Esse dia eu tava com a dor de cabeça, falei, nossa, que dor de cabeça. E passou um amigo meu que tá aqui gravando comigo hoje. Eu falei assim, deve ser chifre. Ele falou, não, chifre não dói, só incomoda. Então, eu não sei se fiquei triste, alegre, feliz, eu não sei. Ai, cara, mas foi um comentário infeliz, mas muito engraçado. Pra você que tá com a gente até aqui, quero agradecer pelas piadas finais. Você viu que tá acabando o programa. Siga a gente no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Lá tem um monte de conteúdo legal. Se inscreva, o link tá aqui na descrição. Procura o canal, procura Qualiex aí no YouTube, você vai encontrar a gente. Ou então, Muniz, se o cara quiser mandar um áudio para figurar no nosso podcast e ganhar coisas que valem mais do que instrumentos de calibração, ele manda o áudio para... Não vale mais, é um sticker. Mas um dia pode valer, guarda aí. Depende do instrumento, vale. Né? Depende do instrumento. Tem instrumento que é vagabundo, nosso sticker é de primeira. Manda aí qual que é o áudio. Mande áudio para 43 998220077. Ou entre em contato no contato@qualicast.com.br ou www.qualicast.com.br, manda uma mensagem por lá pra nós. Legal. Você pode encontrar a Monize Carla nas redes sociais, @Monize Carla ou o @JasonAB
Ou então Neville Fusco. Neville Fusco. Só lembrar, é Fusca com Fosco. E Neville com 2 L's. Neville Fusco, Neville com 2 L's, né? Isso aí, @Neville Fusco. Muito... Em qualquer Instagram, LinkedIn. Todo lugar vai achar o Neville assim. Tem uma galera que chama ele de Neville. Neville. O eles engolem. É igual os números na calibração, metade fica pra fora. Ô, Neville, obrigado pela participação. Eu que agradeço, gente. Sempre bater um papo com vocês sobre esse assunto fácil de falar pra caramba, né? Simples, que as pessoas costumam correr. Então, se for pra correr da metrologia, corre aqui pra falar com a gente. É isso aí, Neville. Tá ficando bom nisso. Bom, obrigado, viu? Tamo junto. Muito legal. Agradeço a Marquinhos, todo mundo tá apoiando esse podcast. E vou terminar com uma frase que tem tudo a ver com o que a gente utilizou para gravar aqui hoje. O maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, é a ilusão do conhecimento. Stephen Hawking. Exatamente. Beleza? Valeu. Até mais. Fui. Tchau.